Então, muito boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à audição da Senhora Ministra da Cultura por requerimento do Bloco de Esquerda e, portanto, a grelha que vai ser aplicada vai ser primeiro o requerente do Bloco, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem 5 minutos, depois a Senhora Ministra terá 5 minutos e depois, a partir daí, todos os grupos parlamentares, pela ordem protocolar, usarão também da palavra durante 5 minutos e a Senhora Ministra dará a resposta no máximo 5 minutos a cada grupo parlamentar. Depois teremos uma segunda ronda em que teremos 15 minutos para os grupos parlamentares, que será distribuído pelas pessoas que se inscreverem, portanto, aguardamos que se inscrevam e depois teremos para finalizar a Senhora Ministra com o mesmo tempo de todos os outros, portanto, também 15 minutos. Eu gostaria, antes de passar a palavra à Senhora Deputada do Bloco de Esquerda, gostaria de cumprimentar a Senhora Ministra e a Senhora Secretária de Estado, dizer que é um gosto tê-las connosco e é a primeira vez que nos encontramos nestas funções e, portanto, desejo as maiores felicidades à Senhora Ministra e à Senhora Secretária de Estado e ao Senhor Secretário de Estado que não está cá presente, no exercício das vossas funções durante esta legislatura. E da nossa parte, contem connosco para, de facto, exercer as nossas funções de fiscalização ao Governo e também de apresentar propostas que, quem sabe, poderão ser consideradas pertinentes. Vou então agora passar a palavra à Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias para fazer a sua intervenção. Muito obrigada. Comecei logo por desligar. Boa tarde, Senhora Presidente, boa tarde, Senhora Ministra, boa tarde a todas e a todos. Nós voltamos a este assunto, ao apoio das artes, que é um assunto que tem levantado muita contestação social, principalmente dos artistas e dos grupos das associações representativas de artistas, precisamente porque é um problema que interfere e afeta a vida das pessoas que escolheram contribuir para a construção do que é de uma cultura nacional e participar neste desenvolvimento, ou seja, participar na consecução do direito constitucional, que é o direito à fruição cultural e à criação cultural. E esse direito não tem tido financiamento suficiente para a sua concretização e é isto que tem levado os artistas, tem colocado os artistas na rua, precisamente para reivindicarem o maior investimento na cultura e um maior investimento no que será um Serviço Nacional de Cultura e que o entendimento da cultura, que a cultura passa a ser visto como um serviço público que deve ser defendido como são defendidos todos os outros serviços públicos. O que nos traz aqui é precisamente o apoio às artes. Num artigo do Expresso dizia o seguinte, que são os dados conhecidos, mas isto ajuda-nos a sistematizar o nosso pensamento. Para o biênio 2020-2021, o Ministério da Cultura atribuiu um montante de 18,7 milhões que serviu para apoiar 112 entidades artísticas na área da criação e da programação. Mas das 198 candidaturas recebidas pela DG Artes, só 19 não obtiveram resultados positivos aos olhos do júri. As outras 75 estruturas que viram o júri avaliá-las positivamente não obtiveram financiamento por falta de verba. Contra esta situação, o setor, portanto, e isto é precisamente aqui que nós nos situamos. Das candidaturas elegíveis, que foi um grande número de das candidaturas consideradas elegíveis, e elas foram consideradas elegíveis de acordo com os critérios estabelecidos pelo júri que a Direção-Geral das Artes contratou, e essas candidaturas cumpriram esses requisitos e daí terem sido consideradas elegíveis. E tendo sido consideradas elegíveis, 40% dessas não obtiveram financiamento, que é precisamente isso que nos preocupa, e 60% das candidaturas do teatro, portanto, dos grupos de teatro, não obtiveram a candidatura. E é aqui que nós queremos saber quais é que são os procedimentos, ou seja, que medidas é que o Governo tomou para poder corrigir esta situação. Também houve avisos dos júris sobre a insuficiência
sobre a insuficiência do montante e a desadequação do montante face às características das candidaturas apresentadas. Essa suborçamentação foi alertado, ou seja, houve o Ministério da Cultura foi alertado relativamente à suborçamentação e não tomou medidas concretas para a sua correção, apesar do aviso que lhe foi dado. Também verificamos que a cobertura do território encontra-se claramente ameaçada por este modelo de financiamento, uma vez que há zonas do território que ficaram sem estruturas financiadas, embora estas estruturas também sejam consideradas elegíveis. E também outro aspecto que nos preocupa tem a ver, ou prende-se com a divulgação dos resultados. Portanto, os resultados foram conhecidos, ou estavam prontos a ser divulgados em agosto, foi adiada a sua divulgação sem que houvesse uma explicação da Ministra relativamente a esse adiamento. Também aqui, depois de conhecidos os resultados, a Ministra não respondeu às inúmeras solicitações de audiência que foram apresentadas pelos grupos, principalmente por aqueles que não foram considerados elegíveis. E um aspecto que é fundamental termos em conta... Só um bocado. Peço imensa desculpa. Um aspecto fundamental que nós precisamos ter em conta tem a ver com o que as associações e os grupos representativos nos dizem. Portanto, a Plataforma da Cultura em Luta, que nós recebemos em audição, diz que relativamente ao apoio às artes, que recusam a política de criação artística que está em curso e que lutam por uma política que crie condições efetivas de criação, apresentação, publicação, divulgação, estudo, crítica e difusão da produção nacional, livre de prescrições alheias, ideológicas, políticas ou económicas. E exigem também o reforço substancial da dotação para apoio às artes que possa corresponder a todas as necessidades. Acabou o meu tempo. Todas as necessidades da criação artística. Vou já terminar, de qualidade. E também querem pensar um bocado o modelo de apoio às artes que seja desburocratizado, sempre assente em critérios objetivos, que respeite a liberdade de organização e gestão do trabalho dos projetos artísticos. Depois, nas rondas subsequentes, terei mais perguntas a fazer. Muito obrigada. Dou agora a palavra à Sra. Ministra, por favor. Boa tarde. Tenho que desligar. Boa tarde a todas e a todos. Sra. Presidente, começo por pedir desculpa, que estou um pouco afónica e, portanto, se ficar sem voz a meio desta audição, não é por estar aqui, é mesmo porque estou a ficar sem voz. É só para ficar já esclarecido no início. Devolvo os cumprimentos à Sra. Presidente e a esta Comissão. É a primeira vez que aqui estou e, portanto, desejo à Sra. Presidente e a toda a Comissão um ótimo trabalho ao longo deste mandato. Também, da nossa parte, contem com o Governo para não só vir aqui prestar contas, como é nosso dever, mas também para trabalhar em conjunto nesta área da cultura. O modelo de apoio às artes caracteriza-se por mais participação, maior investimento e uma inédita antecipação de todos os prazos. Primeiro, participação e auscultação alargada. Foi um trabalho desenvolvido em permanente diálogo com o setor. As estruturas foram ouvidas, contribuíram amplamente. Todas as recomendações consensualizadas pelo grupo de trabalho criado, aonde as estruturas tinham assente, foram adotadas no novo modelo. Segundo, aumento de investimento no apoio às artes. O orçamento disponível aumentou de forma expressiva. Entre 2015 e 2019, o apoio às artes cresceu 83%, atingindo neste ano os 25 milhões de euros, um patamar reivindicado há muito por toda a esquerda parlamentar e que, num trabalho de consenso, conseguimos alcançar nesta Assembleia no Orçamento de Estado de 2019. De 2018 a 2021, falamos de um total de mais de 100 milhões de euros para apoio às artes, entre o apoio quadrienal, os apoios bienais e as demais modalidades, como apoio a projetos e em parceria. Destes 100 milhões de euros, 70 milhões de euros são para apoios sustentados às estruturas artísticas. Considerando apenas o bienal de 2020-2021, que agora terminou, o montante de apoio cresceu 17% face ao concurso bienal anterior, atingindo um montante global de 18,7 milhões de euros. As estruturas apoiadas recebem, em média, mais 16% de apoio financeiro que no concurso anterior, com apoio médio de 183 mil euros. Terceiro,
uma inédita antecipação de todos os prazos. Em 2019, os concursos abriram mais cedo, os resultados foram divulgados mais cedo e a contratualização dos apoios será, pela primeira vez, realizada no ano anterior ao início do período a que se reportam, 2020-2021, permitindo às estruturas começar a programar e a criar já em janeiro. Vejamos, não é uma opinião, é um facto. Apoio sustentado de 2009 a 2012. Abriu em outubro de 2008 e a decisão final só foi comunicada em abril de 2009. Apoio sustentado para 2011-2012. Abriu em novembro de 2010 e a decisão final só foi comunicada em março de 2011. Apoio de 2013 a 2016. Abriu em novembro de 2012 e a decisão final só foi conhecida em maio de 2013. Apoio sustentado para 2018 a 2021. Abriu em outubro de 2017 e a decisão final só foi conhecida em abril de 2018. Apoio bienal para 2020-2021, onde nos encontramos. Abriu em março de 2019 e a decisão final foi comunicada em novembro de 2019. Com este historial que acabei de relatar, o que deveríamos estar aqui a assinalar é o facto de, pela primeira vez em 10 anos, o concurso ter aberto no primeiro trimestre do ano anterior, os resultados terem sido divulgados no último trimestre do ano anterior e os contratos de apoio estarem a ser assinados em dezembro do ano anterior ao início do apoio financeiro. Em síntese, o concurso sustentado de apoio às artes assenta num modelo que foi construído com todos, com maior dotação orçamental e mais tempo para as estruturas programar. O apoio sustentado para o biênio 2020-2021 aumentou, como já referi, 17% face ao concurso anterior. No âmbito deste concurso serão apoiadas 102 estruturas, com um aumento de 16% do apoio médio que vão receber. Estas 102 estruturas juntam-se às 84 estruturas que já recebem apoio sustentado há 4 anos. Falamos, portanto, de 186 estruturas até 2021. O apoio às 102 estruturas artísticas representa uma taxa de apoio de 60% das candidaturas. Não é 100%? Não, não é 100%. Porque o modelo de apoio às artes assenta no princípio do concurso. E como em qualquer concurso, a taxa de abrangência não é, por regra, 100%. Terminados os concursos bienais, todas as estruturas que pediram a audiência ao Ministério da Cultura irão ser recebidas em janeiro. Conforme aqui disse, há 2 semanas quando estive neste Parlamento. Connosco, o diálogo tem sido sempre presente e queremos ir mais longe. Este foi o compromisso que eu assumi e que, no mês de janeiro, irei cumprir. Todas as estruturas que pediram reuniões durante a fase de concurso serão recebidas e faremos reuniões durante o mês de janeiro. E como disse também aqui, recordo, entendi que não é o papel da Ministra da Cultura estar a receber ou a dialogar com estruturas que são candidatas a um concurso de apoio às artes enquanto corre o concurso. Poderia ser facilmente considerado ingerência e, da nossa parte, isso não acontecerá. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Ministra, pelo seu poder de síntese e pelo cumprimento do tempo disponível. Vou agora passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Bruno Aragão, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado. Não sei se é muito regimental, mas é certamente simpático. Aproveito para desejar boas festas a toda a gente. O apoio às artes tem merecido, nas últimas semanas, amplo debate político, como todos sabemos. Os números têm sido largamente escalpelizados, aliás, como a Sra. Ministra acabou de fazer, debates plenários, discussões em comissão, para no fim, e para quem assiste ao debate, parecer sempre mais do mesmo. Uns a dizer que não se fez nada, outros a dizer que faziam tudo e uns a tentar mostrar que fizeram alguma coisa. No meio de toda esta discussão, como sempre, ficam as pessoas e as instituições, que vão manifestando as suas posições, o seu desconforto, mas também as ideias que têm e as soluções que propõem. Há, no entanto, uma coisa que nenhum de nós pode ou deve fazer, que é cavalgar o descontentamento e, como disse no debate plenário, fazer-se prints de momento ou circunstanciais. Reconhecer o que já se avançou não pode ser, em nenhum momento, negar o caminho que há a fazer e, neste momento, Sra. Ministra, agradecer a sua disponibilidade de diálogo e a assertividade com que o tem feito, mas também a urbanidade com que os artistas, as associações culturais, as diferentes plataformas se têm manifestado. Não há, como alguns gostam de fazer crer, um eles e um nós. Só pode haver, um conjunto de pessoas que, com toda a seriedade, trabalha para o mesmo fim, o desenvolvimento de políticas culturais ancoradas em mecanismos concretos, materializados em orçamentos e valores também concretos e, por isso, que nos obrigam a fazer opções e, mais do que tudo que é isso que se faz em política, a tomar decisões.
Importa, pois, recordar o caminho, porque é isso que se discute. Sem saber de onde se parte, qualquer análise é muito frágil. O orçamento do Ministério da Cultura cresceu 38% nos últimos 4 anos. Em 2019, como a Sra. Ministra já disse, atribuiu-se uma verba de 25 milhões ao apoio às artes, sendo que o montante global de apoios corresponde a um aumento de 83% face a 2015. O valor de 25 milhões resultou de um entendimento alargado de vários partidos à esquerda e foi amplamente defendido e exigido por muitas estruturas culturais. Entre o último concurso sustentado bienal e o 2020-2021, houve um reforço de 17% do valor a concurso. Houve mais candidaturas financiadas, mais valor atribuído, no seguimento das regras previamente definidas para um concurso. Mas, para além disso, e numa visão de política cultural, foi introduzida nos últimos 4 anos, peço desculpa, a aplicação da taxa reduzida do IVA nas entradas em espetáculos de canto, dança, música, teatro, circo. 6% no continente, 4% nos Açores e na Madeira. Foi reativado o subsídio de mérito cultural de apoio a artistas e autores carenciados. Estava interrompido desde 2003. Foram reativadas bolsas de criação literária que estavam suspensas desde 2002. Estes são factos, não fiz qualquer análise, mas reitero, como não podia deixar de ser, o que disse inicialmente. Reconhecer o que já se avançou não é, em nenhum momento, negar o caminho que há que continuar. É isso que se faz em boa política. E esse caminho está plasmado nas políticas inscritas no programa de governo sobre esta matéria. 1. Prosseguir uma política cultural sustentada e de proximidade, promovendo uma estratégia assente na descentralização e na desconcentração territorial, de modo a incentivar o mais amplo apoio e acesso às artes. Concretizar o potencial transformador das artes através da implementação das medidas do Plano Nacional das Artes 2024. E nestas políticas, conhecidos os factos, sabendo o ponto de partida e o caminho que se procura trilhar, cabe ao Governo a sua materialização e, por isso mesmo, há o compromisso de procurar atingir 2% da despesa discricionária em cultura nesta legislatura e há o compromisso de até 2030 procurar atingir 2% do PIB em cultura. Neste sentido, e reconhecendo o caminho, acredito que importará a todos saber quais são os próximos passos. E sem escamotear a discussão que teremos em sede de Orçamento de Estado, Sra. Ministra, 2 perguntas simples. Que expectativas tem sobre o diálogo com as diferentes estruturas culturais, públicos que são, como sempre afirmou, por uma questão de isenção, os resultados? E que expectativas tem sobre esses contributos no que é a melhoria continuada destes concursos e do apoio que pretendemos fazer? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Ministra tem a palavra. Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado, pelas questões. Como eu tenho procurado dizer, e disse-o há cerca de 15 dias, quando tivemos aqui uma discussão no plenário, e hoje também, temos a noção que há muito caminho por fazer. Ou seja, ao longo dos últimos 4 anos, o que foi feito, quer entre o Governo, quer em diálogo com os grupos parlamentares, foi tornar possível a rota de crescimento e de aumento do investimento na cultura, recuperando em 4 anos o que tinha sido desinvestido em 4 anos, por um lado, e por outro lado, procurar especificamente no que diz respeito ao modelo de apoio às artes, procurar construir um modelo de apoio às artes que nunca foi, provavelmente nunca será isento de polémica, é assim há muitos anos, mas tentar construí-lo de forma a ser o mais representativo possível daquilo que foi o trabalho, com as estruturas ao longo de um tempo bastante longo. Por outro lado, recordo aqui também que depois do primeiro ano de aplicação do modelo de apoio às artes, foi feito um trabalho de revisão deste modelo com um grupo de trabalho constituído por várias pessoas, entre as quais estruturas representativas de cerca de 900 entidades. E nesse modelo de revisão foram apontados algumas alterações
que deveriam ser introduzidas no modelo de apoio às artes. Por exemplo, só para citar dois, para recordar aqui um pouco a história, a divisão ou a separação entre os domínios da criação e da programação, que foi feito, e alterar a regra que, no anterior modelo, determinava que qualquer candidatura que tivesse um dos itens abaixo de 60% era automaticamente excluída de apoio. Também foi alterado e, portanto, no atual modelo, essa regra de exclusão já não existe, que nos parecia, de facto, que não era justa na perspectiva em que introduzia alguma distorção nos resultados. E, portanto, o que eu quero aqui realçar é que, de alguma maneira, não é possível, todos os anos, mudar estruturalmente o modelo de apoio às artes. Até porque, do ponto de vista das estruturas, o que nós temos que fazer é precisamente fazer o contrário, estabilizar e simplificar o modelo de apoio às artes. E por isso, o caminho que temos pela frente é precisamente esse. Por um lado, como tenho dito e vou repetir, prosseguir o esforço de aumento do investimento. O orçamento está entregue, hoje não é dia de discutir orçamento, teremos essa oportunidade, mas verificarão que existe um aumento da dotação disponível para a área da cultura, portanto, prosseguir com o esforço de aumento do investimento em cultura, por um lado. Por outro lado, no que diz respeito especificamente ao modelo de apoio às artes, há dois tempos nos quais teremos de trabalhar. Em janeiro, como referi, o objetivo é falar com as estruturas que solicitaram reuniões na sequência da divulgação dos resultados provisórios. Há uma primeira etapa, se quiser, a percorrer, que é, como eu tenho dito, de medidas de curto prazo, ou seja, procurar soluções para casos concretos que este concurso nos coloca a todos. E para isso é importante ouvir as estruturas, ouvir as plataformas representativas, numa fase em que o concurso já terminou. Por outro lado, trabalhar a médio prazo, porque 2020 não há concurso de apoio sustentado. Haverá apenas os apoios anuais, que a DG Artes tem inscrito, mas não há concurso de apoio sustentado. E, portanto, é um ano particularmente bom para podermos fazer este trabalho mais de médio prazo e trabalhar em alguns ajustamentos, como tenho dito, ao modelo de apoio às artes, que se nos revelam necessários face a estes resultados. E esse trabalho de segundo nível também será feito em diálogo com as diversas entidades, mas no segundo momento, porque a nossa prioridade em janeiro será procurar soluções para os casos concretos que este concurso nos coloca. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Ministra. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Carlos Silva, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado. Quem ouve aqui hoje a Sra. Ministra da Cultura, está tudo bem. Afinal, as greves, os manifestos, o encerramento de companhias não são verdades, portanto, não fazem qualquer sentido, portanto, está tudo bem. Mas, infelizmente, não é assim, Sra. Ministra. A política cultural deste Governo falhou e falhou rotundamente, de forma transversal. Falhou com os agentes culturais, falhou com as regiões, falhou com os públicos, falhou, acima de tudo, com os portugueses. E falhou também com o próprio Ministério da Cultura, que se encontra completamente perdido, sem visão para a política cultural, enredado em burocracia e em objetivos que não deixam qualquer espaço para a criatividade dos agentes culturais. Se atentarmos ao programa do Governo sobre o tema da cultura, é uma espécie de página em branco. Fala-nos de forma pomposa e vagamente na economia cultural. E eu pergunto, relativamente ao programa, onde é que andam as promessas do Partido Socialista de 1% do PIB para a cultura, que depois se transformou em 1% da despesa do Orçamento de Estado, mais tarde em 1% de despesas do Estado, sem se compreender o que era, e hoje não se sabe bem o que é. O que sabemos verdadeiramente é que para a cultura foram destinados pouco mais que 0,2%, ou seja, 0,2 percentuais do Orçamento de Estado, ou seja, pouco mais que zero. E pelo que sabemos hoje do Orçamento de Estado de 2020, que não é para aqui hoje chamar, mas a Sra. Ministra falou nele, mais de metade do orçamento para a cultura vai diretamente para a RTP.
Senhora Ministra, também sabemos que este Governo é responsável pela morte anunciada de companhias de referência, pelo fim de festivais de reconhecido mérito nacional e internacional e praticamente apagou de forma inaceitável do mapa cultural das regiões zonas como o Alentejo, Trás-os-Montes e as periferias das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Este modelo de financiamento representa a morte lenta do tecido cultural do país. Cerca de 40% das candidaturas com pontuação para receber apoio público não vão ter acesso a qualquer montante. Os próprios júris dos concursos de apoio às artes, de forma desconfortável, alertaram para a insuficiência de verbas mais do que uma vez. Não existe, portanto, atualmente uma política cultural pública no país. Não existe um plano de longo prazo quanto ao investimento em cultura e, como é evidente, isto impede a criação de relações estáveis com entidades artísticas dos diversos setores, sejam eles públicos ou independentes. Há claramente um subfinanciamento público das artes, com consequência para os trabalhadores da cultura que se encontram votados à precariedade e a baixas remunerações. Portanto, a cultura também não escapou às cativações violentas de Mário Centeno. Por isso, Senhora Ministra, bem pode o Governo aqui vir hoje a pregoar de forma panfletária e publicitária que está a fazer mais ou que está a fazer melhor, os resultados estão à vista e são maus. Mas ainda assim tenho algumas perguntas para lhe colocar. Admitiu a 18 de outubro uma revisão crítica, afinamentos do modelo. O que é isto, Senhora Ministra? Que eu saiba, quem precisa de afinamentos e calibragens são as máquinas. Neste caso concreto das políticas culturais estão em causa pessoas. Senhora Ministra, o Diretor-Geral das Artes admitiu a necessidade de reduzir as assimetrias regionais. Deste ponto de vista, o que é que foi feito? A 4 de novembro admitiu ainda responder às queixas do setor. Pelos vistos, deu-nos aqui a resposta hoje, fica essa notícia, que o setor vai ser recebido em janeiro. Embora os profissionais da área acusem a Senhora Ministra de falta de soluções de diálogo e que foram ignorados e as próprias cartas não são respondidas. Senhora Ministra, faz algum sentido colocar ao mesmo nível de decisão propostas de conteúdos e dimensões completamente dispares? Faz algum sentido ainda financiar entidades amadoras em concorrência direta com entidades profissionais? E porquê é que não é levada em conta a avaliação da DG Artes em processos anteriores, por forma a privilegiar a continuidade do investimento a entidades que já provaram o seu valor? Senhora Ministra, ao Governo não bastam afinamentos ou revisões críticas. O Governo terá de fazer diferente. O Governo terá de fazer tudo de novo, porque só assim poderá cobrir toda a diversidade artística e criativa do país. É fundamental o aparecimento de uma nova política cultural clara, contemporânea e informada que mantenha, acima de tudo, a independência criativa dos seus profissionais. Um país com cultura é, sem sombra de dúvida, um país mais rico, mais aberto, mais criativo, mas, acima de tudo, mais livre. Tenho dito, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra tem a palavra, 5 minutos. Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Estava aqui a pensar como encadear a minha intervenção, mas vou-me limitar, talvez, a 2 ou 3 pontos. Bom, por um lado, Sr. Deputado, nem tudo vai assim tão mal no reino da cultura. No fundo, citando aqui o Sr. Deputado do PS, isto não é suposto ser um combate entre o negro e o branco. É suposto ser um diálogo entre grupos parlamentares e o Governo sobre o que foi feito, o que poderia ter sido feito e, acima de tudo, o que é que cada um de nós contribuiu para o resultado. Eu gosto pouco de recordar os números, mas já que o Sr. Deputado diz que está tudo péssimo, um drama e tudo um desastre, primeiro, o PS nunca falou de 1% do PIB. Convém nós acertarmos sobre este ponto relativamente ao PIB. O PS sempre falou de 1% e 2% do Orçamento de Estado. Há uma grande diferença de largos milhões de euros, Sr. Deputado, entre o PIB e o Orçamento de Estado. E, portanto, o que o PS sempre disse, e está escrito no seu programa de governo, é 2% da despesa discricionária do Orçamento de Estado, que é muito diferente daquilo que o Sr. Deputado disse que o PS prometeu. O PS não prometeu. E, Sr. Deputado, eu estou a dizer o que está escrito, o que eu tenho dito várias vezes e o que tenho afirmado, por um lado. Por outro lado, não há panfletário coisa nenhuma, porque os relatórios do Orçamento de Estado, que eu saiba, não são panfletos. E basta ver os relatórios do Orçamento de Estado para perceber algo simples.
Em 4 anos, o Governo aumentou 35% o financiamento da cultura e o anterior Governo tinha... Desculpe, nós aumentámos 38% e os senhores tinham diminuído 35%. Não é claro, basta ver os relatórios do Orçamento de Estado. É só isto. Pronto. E os factos são factos, estão com números e, portanto, não há aqui uma questão de panfletário. Eu, aliás, comecei por dizer que, de facto, o que nós procuramos foi, ao longo de 4 anos, repor o nível de financiamento que tinha sido retirado no governo que o seu partido constituiu. E, portanto, isto é importante, oh, Sra. Presidente. Eu agradecia os apartes parlamentares. Eu também me preciso comentar, Sr. Deputado, mas não o fiz. Senhora Ministra, os apartes parlamentares são uma coisa legítima, mas a partir de um determinado ponto passa a ser um diálogo e não é desejável. O Sr. Deputado usou dos seus 5 minutos e cumpriu o tempo. E terão uma segunda ronda. A senhora Ministra também está a cumprir o seu tempo e, portanto, eu agradecia ao senhor Deputado. Existem também aqui regras de bom convívio. Mas o senhor está a usar a palavra qual é a figura que está a utilizar para usar a palavra agora? Faz favor. Senhora Presidente, efeito? É para efeito de condução dos trabalhos. Sim, e então? A Senhora Presidente, de forma formal, disse bem que os apartes parlamentares são legítimos. Sim. Todos temos conhecimento da forma de funcionamento do Parlamento. Sim. Se eu fiz uma aparte e a Senhora a Senhora Presidente me pede para eu reservar, porque já tive direito à minha intervenção, então a Senhora Presidente está a pôr de parte o aparte parlamentar. Nessa circunstância está a silenciar os deputados. Senhor Deputado, então agora, se faz favor, depois fará uma reclamação por escrito, porque aquilo que eu lhe disse é, os apartes são uma coisa regimental e legítima. A partir do momento em que começa a ser um diálogo, deixou de ser legítimo, deixaram de ser os apartes. Portanto, ao Sr. Deputado, tenha paciência, vamos dar o tempo. Vou acrescentar naturalmente o tempo que é necessário e, portanto, vamos com certeza conduzir os trabalhos como deve ser. Obrigada. E, portanto, retomando, não há aqui nada de panfletário. Há números que são verificáveis e verificados em documentos oficiais. Relativamente à questão do modelo de apoio às artes, eu volto a dizer o que já disse várias vezes. Nós não podemos estar permanentemente a mudar tudo, porque, ao contrário do que diz o Sr. Deputado, nós entendemos que um dos aspectos fundamentais de uma política sustentada e decente é precisamente não estar sempre a mudar tudo para que as pessoas, as estruturas, as entidades tenham todos os anos que se habituar a um novo modelo, a um novo formulário, a novas regras, e nós não o vamos fazer. E, portanto, quando eu digo que temos que fazer uma revisão crítica do modelo, é na perspectiva de fazer algo fundamental em política, que é avaliar e decidir, em função da avaliação que é feita, da aplicação de um determinado modelo. E também disse, e volto a dizer, que há um primeiro momento de diálogo com as estruturas que solicitaram reuniões, que têm, naturalmente, problemas concretos a apresentar e que esse diálogo será feito no tempo certo, que é depois do concurso terminar. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Ministra. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Bom, o Sr. Primeiro-Ministro disse num plenário, isto não é uma lista de pedidos. E a Sra. Ministra, no debate temático a pedido do PCP, completou de certa maneira esta ideia, dizendo que é um concurso e que alguém tem de ficar de fora. Nós temos questões sobre este tipo de conceitos. Então, o que é que afinal quer dizer elegível? É dizer, bom, tu passas fome nos próximos 2 anos para o outro ter de comer? É isto que quer dizer elegível?
na opinião da Sra. Ministra, as 75 companhias e projetos elegíveis que ficaram de fora, com pontuações, por exemplo, entre os 60,13% e os 83,63%, merecem ou não merecem ser apoiados? Esta é a pergunta, Sra. Ministra. Clara, concisa. Sim ou não? Como é que a Sra. Ministra comenta o incómodo do júri expresso em comunicação formal, sem ter havido, pelo menos até agora que se tenha conhecimento, resposta da tutela, pela escassez de verbas, tendo em conta a qualidade dos projetos? Sra. Ministra, para apoiar 100% de todas as candidaturas elegíveis nos recentes concursos, o investimento que era necessário era miserável, tão miserável como o financiamento, o orçamento do Estado para a cultura. Mas, na prática, seriam 0,013 do já miserável orçamento. E a pergunta é, mas porquê que o Governo não faz esse investimento? Porquê? Houve 11 milhões de euros para uma Web Summit. Há um servidor sem fim da banca privada, pelos vistos, não querendo falar no orçamento que aí vem, mas pelos vistos já há mais 600 milhões que vão ser encaminhados para lá. Há superávit em cima da mesa, mas não há meia dúzia de trocos, que é disto que nós estamos a falar, para repor a justiça naquilo que são os concursos. E o que é que quer dizer concurso, Sra. Ministra? A expressão concurso, o termo concurso, num contexto de prestação de serviço público de cultura, que é tão necessário de forma permanente no território como uma escola ou uma unidade de saúde. Que é isto, um concurso? E mais, nestes últimos debates, falou-se muitas vezes de expressões como igualdade ou transparência. Mas o que é que quer dizer igualdade ou transparência quando se força companhias e criadores a pedir esmola, quando os resultados são como estes, injustos e excludentes, e, portanto, são forçados a pedir esmola e muitas vezes por via de um qualquer opaco saco azul da cultura, que é assim que é designado nos meios, nomeadamente a questão do Fundo de Fomento Cultural, em que afinal o concurso já não é concurso. Onde é que está a transparência aqui? Onde é que está a dignidade? Onde é que está o respeito? Não está. Está um problema por resolver. Está um problema a resolver. E, Sra. Ministra, aquilo que é preciso perceber nesta altura do campeonato, mais do que estarmos a falar de efabulações do que é que foi, do que é que vai ser, do que é que não é, qual é a resposta concreta para cada uma das companhias que viu, o seu orçamento diminuído, 2, não foi considerada elegível, 3, foi considerada elegível, mas não teve qualquer apoio. Estes 3 cenários, qualquer um deles, implicam 1, despedimento de pessoas, 2, encerrar de portas, 3, esvaziamento da resposta cultural no nosso território. São estas as questões que nós queremos ver aqui respondidas, Sra. Ministra. Tergiversar, falando daquilo que é um aumento de 0, qualquer coisa, sobre aquilo que é um orçamento de 0, Sra. Ministra, isso não tem interesse nenhum. Temos que falar do caso concreto das pessoas, neste momento. E as pessoas, aquilo que colocam é, dia 1 de janeiro nós vamos fechar portas, muitos de nós. Dia 1 de janeiro nós não vamos ter dinheiro para salários, não vamos ter dinheiro para rendas, não vamos ter dinheiro para água, para luz, para telefone. Qual é que é a resposta a 1 de janeiro para estas companhias? E não é com vista, não é recorrendo ao próximo orçamento, é com este. É como é que agora, até ao final do ano, há alguns dias, como é que nós vamos dar uma resposta a estas pessoas, a estas vidas que ficam penduradas? E, portanto, não é possível estar permanentemente a mudar tudo, é verdade. Mas, de facto, nunca se mudou de fundo coisa nenhuma. E esse foi o grande problema da reformulação do apoio às artes. Foi mudar pela rama para tudo ficar na mesma. E, de facto, a haver algum tipo de mudança, ela não pode ser neste registro, Sra. Ministra. E mais, e termino mesmo, Sra. Presidente, quando se falou aqui de sprints de momento ou de circunstância, sprints de momento ou de circunstância é aquilo que estas companhias, estes criadores, fazem todos os dias da sua vida. E isso é que não é nada justo. Muito obrigada. Sra. Ministra, por favor. Obrigada, Sra. Presidente. Confesso que não percebi a parte dos sprints, mas deve-me ter escapado alguma coisa dos sprints. Não falei em sprints. Ok. Peço desculpa. Senhora Deputada, de facto, isto é um concurso e a Senhora Deputada sabe bem o
que é que significa um concurso? Quando abre um concurso para qualquer serviço público, nunca é 100% de pessoas que ficam. Quando alguém se candidata, por exemplo, na área da ciência, a bolsas de investigação ou apoio a centros de investigação, nem todos são apoiados. Senhora Deputada, posso só continuar? Pode só continuar? Vamos ver. A única coisa que eu estou a salientar é que a senhora Deputada não precisa de me perguntar o que é que significa concurso, porque o concurso é algo que é relativamente objetivo de definir. E, de facto, o modelo de apoio às artes sempre assentou num modelo concursal. E, ao longo dos anos, não foi sempre abrangido 100% das candidaturas do concurso de apoio às artes. Não era assim, nunca foi assim. E, portanto, este é um princípio no qual, eu já disse isto algumas vezes e voltarei a dizer, este é um princípio no qual nós temos que basear esta nossa conversa, este nosso diálogo. Porque é importante saber se estamos todos ou não estamos todos interessados em acabar com o princípio do concurso. Eu, da minha parte, como tenho dito, considero que é um modelo que tem enormes mais-valias. Não só na atual conjuntura, como também, Sra. Deputada, como eu tenho dito várias vezes, eu preocupo-me bastante com aquilo que fica para o futuro. Porque o futuro, nós nunca saberemos o que é que vai ser. E, portanto, eu tentarei sempre, dentro daquilo que é o espaço de política pública que tenho a cargo, em diálogo com o Parlamento, tentarei sempre que os modelos de políticas públicas que temos e que deixamos sejam bons para agora, o mais adequados possíveis, e para possíveis futuros também sejam adequados. E o princípio do concurso tem, apesar de tudo, esta virtualidade. Em momento algum, é possível assumir que qualquer procedimento destes pode abranger 100% das entidades. Não é possível. Nunca foi assim. E quando a senhora deputada fala de migalhas e de miséria, eu confesso que tenho imensa dificuldade com essa linguagem. Primeiro, porque apesar de tudo, no global nós estamos a falar de 100 milhões de euros de apoio sustentados às artes. Isso não são migalhas, senhora deputada. Não são. Em qualquer cenário, não são migalhas. Eu tenho imensa dificuldade com essa expressão, porque acho que é bastante injusto dizê-lo, e não posso deixar de o dizer. Segundo, é verdade que aquilo que é a rota de investimento no apoio às artes tem que crescer, estamos de acordo nesse ponto. Aliás, foi o que nós fizemos, em diálogo, nomeadamente com o PCP no anterior mandato, para ir precisamente aumentando as dotações da DG Artes. Eu recordo que há um ano atrás, quando houve manifestações e quando o setor se manifestou e os deputados, alguns também, o que estava inscrito em cartazes era 25 milhões para a DG Artes. 25 milhões foi a dotação que ficou. 25 milhões foi a dotação que ficou. Claro que agora falta verba para apoiar 100%. Sim, provavelmente daqui a 2 anos também faltará verba para apoiar 100% se nós agora pusermos mais 20 milhões. E é sobre isto que nós temos todos que nos entender. E, portanto, o que eu tenho dito sempre é que foi feito um esforço de reforço das verbas. Foi feito um trabalho com diferentes entidades para construir um modelo. Não é perfeito, não haverá modelos perfeitos em algum momento do tempo e da história. Vamos olhar para os casos concretos? Sim, vamos olhar para os casos concretos com algumas companhias com as quais eu já falei e com as quais estamos a construir, algumas das que pediram reuniões, e com as quais estamos a construir precisamente propostas de soluções. Agora, isto tem que ser feito sempre ciente do seguinte: se nós abandonarmos os nossos princípios estruturantes em matéria de modelo de apoio às artes, nós não estamos a deixar um bom legado para o futuro. E este será sempre o ponto do qual eu parto. Relativamente às estruturas e ao futuro, Sra. Deputada, como disse, vamos continuar a fazer o mesmo que temos feito. Aumentar a verba e a rota de crescimento do apoio às artes, 1. 2, fazer com que o modelo se adeque o mais possível àquilo que é hoje em dia a realidade do setor. É uma realidade muito heterogénea, porque tem companhias com muitos anos, companhias históricas e outras com poucos anos. E, portanto, hoje em dia a heterogeneidade do setor é muito superior ao que era há 10 anos atrás. E isso, evidentemente, coloca-nos desafios, que, evidentemente, temos de ter resposta para eles. Obrigada, Sr. Presidente. Muito
Muito obrigada, Sra. Ministra. Vamos agora para o Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado e demais equipa aqui presente. E começo por pedir desculpa à Sra. Ministra porque eu vou ter que me ausentar para a Comissão de Educação, onde também tenho cá o Sr. Ministro da Educação, e por isso não estarei na segunda ronda, mas tivesse eu tido mais votos e não estava a saltar de comissão em comissão, como não tive, tem que ser assim. Indo diretamente ao tema, Sra. Ministra, a Sra. Ministra disse essencialmente, resumindo, ao setor e às estruturas que não se pode ter tudo, coisa que eu percebo e até sublinho, mas a mesma coisa se aplica ao seu discurso, não se pode ter tudo, Sra. Ministra. A Sra. Ministra fala em confiança no setor e até deu uma entrevista, já tive a ocasião de relembrar dela, deu uma entrevista em que falava exatamente sobre a necessidade de se falar de dinheiro. Dinheiro é importante, mas há uma coisa que é quase tão importante quanto isso, que é conseguir estabelecer uma relação de confiança em que as pessoas sentem que são ouvidas. Mas depois, afinal, não responde aos pedidos de audiências por uma razão que parece legítima, que é de não querer interferir de forma alguma nos processos que estão em curso. Diz que vai reunir em janeiro, presumo que sinta que as entidades estão notificadas perante esta comissão, porque ouviram aqui que vão ser recebidas em janeiro, mas afinal também percebi que já teve algumas reuniões, entretanto, prévias com algumas delas. Portanto, é importante trabalhar a confiança também com a transparência. Por exemplo, a companhia Segada, que eu tive a ocasião de lhe perguntar no plenário, que a Sra. Ministra não respondeu na altura, que lhe pediu uma audiência em novembro, será das que ficam para janeiro? Ou, entretanto, já reuniu? Qual é o critério que a Sra. Ministra utiliza para estabelecer prioridades naqueles que precisam de ser ouvidos? Depois fala-nos no modelo. O modelo que vigorou este ano foi um modelo que esteve, como bem sabe, até porque foi a Sra. Ministra que liderou esse processo, sobre consulta pública em novembro de 2018, recebeu vários contributos, vários deles foram incluídos, tem toda a razão, é verdade, também já o CDS deu nota disso, que é verdade que o calendário se adiantou, mas não é por isso que as coisas correram melhor. E eu, depois, o que vejo a Sra. Ministra dizer é: o modelo estava muito bem, mas afinal não está tão bem assim, porque em 2020 vão ser introduzidos os tais afinamentos e vai ser feita uma nova revisão no modelo que já foi revisto muitas e muitas e muitas vezes, Sra. Ministra. Portanto, em que linhas e em que vetores é que, concordando que deve assentar num concurso, afinal o que é que vai ser revisto? Afinal, o que é que a Sra. Ministra admite, com a informação que tem hoje, que não está bem e que não está a funcionar? Depois diz, muito bem, isto é um concurso, não é um financiamento aberto, nem toda a gente vai receber o financiamento. É verdade, é um concurso, por isso há uma audiência de interessados. Houve essa audiência, não houve nenhuma alteração àquilo que foram os resultados perante essa audiência de interessados, mas afinal vai haver reuniões em que se abre a possibilidade de correções ponto a ponto. Portanto, eu perguntava ao Sr. Ministra que correções são essas, é que a Sra. Ministra vai fazer e, novamente, com que critérios, de maneira a garantir que não perverte aquilo que são as regras, que eu também subscrevo, de um concurso que é transparente para todos, porque se afinal vai atribuir compensações pontuais a algumas companhias, parece-me que isso altera a lógica de um processo concursal. E, portanto, eu gostava de perceber nestas três frentes como é que a Sra. Ministra pretende construir a confiança daqui para a frente e o que é que vai fazer nestas reuniões. Afinal, por onde é que perspectiva que vai alterar-se um modelo que tinha funcionado bem e que até resultou de uma consulta pública liderada por si, e qual vai ser o critério para fazer estas correções pontuais e quem é que pode esperar ser beneficiário delas ou não. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Ministra, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Eu não fiz reuniões com entidades. O que eu disse foi que, em alguns momentos, foram-me colocadas questões concretas, às quais eu respondi por algumas entidades com as quais me cruzei naturalmente. As reuniões ocorrerão todas na mesma altura, com todas as entidades que solicitaram reuniões, como disse, são cerca de 25, com as entidades que solicitaram reuniões, fundamentalmente entre a fase, precisamente, do início da audiência prévia, como a Sra. Deputada referiu, e o final com os resultados definitivos. É nessas reuniões que iremos discutir exatamente qual é a situação concreta
de cada uma das estruturas e, acima de tudo, quais são as possibilidades, que eu não vou aqui antecipar, porque, nessa perspectiva, estaria aqui a antecipar aquilo que vou falar com as estruturas, e eu acho que devo falar diretamente com as pessoas e com as entidades, antes daqui anunciar o que é possível fazer, por um lado. Por outro lado, também, como tenho dito, é de facto, este modelo de apoio às artes foi discutido fundamentalmente em 2017, a versão original. E em 2018, no fundo para o biênio 2018-2019, foi aplicado pela primeira vez. E dessa primeira vez, como todos recordam, houve também bastante polémica, por várias razões, e foi na sequência dessa polémica que foi criado esse grupo de trabalho, de facto. E aí já foram introduzidos alguns ajustamentos face ao modelo original. E é exatamente nessa perspectiva, na mesma perspectiva, que eu tenho colocado a necessidade de, face ao que foi a revisão do modelo de apoio às artes, que já foi considerado e introduzido no modelo que teve na base este biênio 2020-2021, fazer exatamente o mesmo trabalho que foi feito na altura, de olhar os resultados, analisar os resultados, fazer uma avaliação do que é e de como é que correu, e em diálogo com quem se candidatou, com quem foi abrangido, com quem não foi abrangido, com as estruturas, quais são as medidas que são necessárias introduzir, à semelhança do que foi feito em 2018, 2019, para que o modelo se adeque à realidade. Eu dou só um exemplo, como já tenho dito. Há pouco estava a responder nesse sentido à senhora deputada do PCP. O setor, hoje em dia, é bastante mais heterogéneo e bem do que era há uns anos atrás, por uma razão óbvia, que é, ao longo dos anos, surgiram muitas estruturas novas, muitas companhias novas, os cruzamentos disciplinares são cada vez mais, claramente, uma procura crescente, se quiser, e, portanto, todo o setor se transformou bastante, e bem, porque significa que há dinamismo, não só no crescimento, mas também na diversificação. Isto, naturalmente, coloca uma situação em que temos estruturas com 30 e 40 anos, com um determinado perfil de despesa, se quiser, desde logo porque têm casas abertas, com entidades que têm um perfil diferente, desde logo porque podem não ter estruturas abertas e porque são mais recentes. Este é apenas um dos desafios, claramente, que estes resultados nos colocam. Há outros. E é exatamente nesta dimensão que eu tenho dito que precisamos de aproveitar o ano 2020, que temos sem apoio sustentado, de poder olhar para os resultados, perceber exatamente porque é que são estas as entidades que estão de fora e outras que estão a nível de apoio, e introduzir alguns ajustamentos, como foi feito precisamente com o trabalho de revisão do modelo de apoio às artes. A ideia é esta, Sra. Deputada, é procurar não voltar a mudar tudo outra vez de forma estrutural, porque, insisto, as estruturas e as companhias, como é normal, demoram algum tempo a ajustar-se cada vez que nós mudamos tudo. E isso é um esforço gigante do ponto de vista daquilo que é o seu próprio tempo que dedicam, não à criação, mas aos formulários. E, portanto, nós devemos, dentro do possível, evitar estar permanentemente a fazê-lo. O único cuidado que nós tivemos neste concurso, de facto, foi simplificar o formulário. Houve muitos campos que foram eliminados do formulário, mas, como digo, são sempre ajustamentos que não implicam uma adaptação totalmente nova de quem se candidata ao apoio às artes. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra. O investimento na cultura por parte do Estado tem sido irrisório, o que, a nosso ver, não se compadece com a dignidade constitucional que, enquanto povo, lhe conferimos. O apoio às artes, à expressão dramática, à criação artística, ao cinema, à leitura e aos museus nacionais são insignificantes no contexto dos orçamentos de Estado, mesmo com o aumento do investimento já referido pela Sra. Ministra. Consideramos fundamental dar estabilidade e previsibilidade aos apoios financeiros às artes e outras formas de expressão cultural.
e também aqui do ponto de vista social, as angústias e inseguranças da classe artística mantêm-se, assim como a precariedade associada a este setor, sendo que o resultado deste concurso veio, a nosso ver, agravá-las. Apenas a título de exemplo, porque existem outras companhias nesta mesma situação, a companhia Segada Grupo de Teatro conta presentemente com 17 postos de trabalho, 3 contratos de trabalho, 11 trabalhadores independentes, 3 estagiários, cujas funções cessaram com o término da temporada da peça que tinham em cena no domingo já passado, no 1 de dezembro. Esta foi uma das companhias que, embora sendo elegível, ficou de fora e não vai receber qualquer apoio. As nossas questões, aliás, vão no sentido de perceber que resposta será dada aos artistas que integram esta e outras companhias ou entidades que não obtiveram apoios, que soluções estão a ser pensadas para as companhias que não foram contempladas, se a Sra. Ministra ou o Governo estarão disponível para que as entidades elegíveis dos atuais concursos recebam o correspondente apoio como medida provisória de correção, ou vai-se simplesmente deixar que fechem portas? Como pretende resolver a grande assimetria territorial no acesso à cultura, com zonas do país completamente desertas no acesso ao usufruto de museus, espetáculos ou bibliotecas, por exemplo? Pronto, também já percebemos por todas as intervenções que já fez que não considera possível mudar estruturalmente o modelo de apoio às artes, mas gostávamos de saber como responde às críticas que foram feitas pelas várias entidades relativamente, por exemplo, ao colocar-se no mesmo patamar de comparação estruturas e propostas de dimensões e conteúdos distintos, permitir apoio a entidades amadoras em concorrência direta com estruturas profissionais, permitir o apoio a entidades com participação indireta das autarquias, burocratização em excesso no processo de candidatura, exigindo um grau de precisão orçamental impossível de prever com tanta antecedência, entre outras coisas. E, finalizando apenas, de facto, estas melhorias que estão a ser pensadas para o sistema de apoio às artes, se consegue já adiantar algumas das alterações que pretende vir a propor a estas entidades e se, de facto, janeiro determina o início deste processo de audição e alteração do modelo de apoio às artes. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Ministra, por favor. Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Deputada. Eu julgo, enfim, mais ou menos já terei respondido a todas as questões do PAN, mas tentando sistematizar. Nós, de facto, como eu tenho dito sempre, e vou voltar a dizer, eu não vou dar aqui as respostas ou as soluções concretas para as entidades. Seria a mesma coisa que eu ter feito na altura reuniões com cada um deles enquanto o júri fazia o seu trabalho. Vamos ver. O modelo de concurso que existe é um modelo de concurso em que o júri é escolhido pela Direção-Geral das Artes, e bem, e que atua com total liberdade e independência, quer da DG Artes, quer do Governo. O Governo não tem, aliás, nenhum ato sequer que possa praticar neste modelo de apoio às artes. É assim que o modelo está construído, exatamente para garantir que existe uma avaliação externa e independente de qualquer ministro ou ministra que ocupe transitoriamente o lugar e que possa ter uma preferência A ou uma preferência B em função daquilo que é a programação ou a criação artística. E este é o princípio basilar em que assenta este modelo. É exatamente na ideia de que deve existir uma avaliação artística das candidaturas e que depois elas serão apoiadas em função da dotação orçamental disponível. E este é, de facto, aquilo em que eu tenho insistido, que é a forma como funciona o modelo de apoio às artes. Se este modelo de apoio às artes revela necessidades de ajustamentos, sim, como já o disse. Não o vou elencar aqui quais são, porque depois seria acusada pelas estruturas e provavelmente pelos senhores deputados de não o fazer em diálogo com o setor. E, portanto, o meu compromisso mantém-se. Falarei com todas as companhias, entre as quais está a que a senhora deputada aqui mencionou, juntamente com outras que também solicitaram. Em função desse diálogo, iremos
procurar soluções. Eu própria vou pedir propostas de soluções, porque também acho que encontrar soluções é algo que pode ser feito em conjunto, não tem que ser apenas feito unilateralmente e, de facto, após esta questão mais focada em casos concretos, iremos trabalhar para que 2021 seja um modelo baseado nestes princípios, com os ajustamentos que a avaliação vierem a revelar necessários. Que eu também aqui não vou elencar, porque eu admito que, em diálogo com algumas estruturas e com plataformas, depois, neste trabalho mais de casos concretos, possam existir propostas de ajustamentos diferentes ou até propostas de medidas diferentes que eu não vou antecipar. E acho que o meu papel, o papel do Governo, naturalmente, é estar aberto a ouvir quais são as propostas de soluções e de alterações que possam existir por parte de diferentes estruturas, avaliar essas propostas e depois decidir em função daquilo que deve ser o modelo para 2021 dos apoios sustentados. E, portanto, este é o trabalho que iremos prosseguir, juntamente, como aqui referi, continuando e prosseguindo o aumento da despesa na área da cultura, fundamentalmente no apoio às artes. Esforço para o qual eu espero continuar a contar com os senhores deputados. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Vamos agora para o encerramento da primeira ronda, que é algo curioso que nós temos aqui. Portanto, temos o encerramento da primeira ronda e que, naturalmente, é feito pelo grupo parlamentar requerente, no caso, pela Sra. Deputada Alexandra Vieira, para o qual tem 2 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado e os restantes Srs. Deputados aqui presentes e Sras. Deputadas. Em 2 minutos, eu só gostaria de colocar aqui 2 ou 3 questões relativamente à temática. Nós sabemos que há territórios que ficaram sem cobertura no que diz respeito às estruturas culturais, como, por exemplo, o Alto Minho com a Bienal de Cerveira, ou até mesmo a região do Alentejo com o Sendreve, e gostávamos, nesse sentido, de saber se é possível ou se estará a ser desenhado formas de desbloquear esta situação, tal e qual como aconteceu em 2018, quando os resultados do concurso deixaram de fora estruturas em Coimbra e em Évora, o Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, o Festival Internacional de Marionetas, que por essa via foram resolvidas, estas situações foram resolvidas através da própria intervenção do Sr. Primeiro-Ministro, que arranjou forma de desbloquear essas mesmas verbas. O que a mim me parece, a nós nos parece que ainda falta também responder é o seguinte, tendo em conta que sim, que houve um esforço grande em antecipar o andamento do concurso, ainda não ficou muito claro porque é que o resultado do concurso só foi divulgado depois das eleições legislativas. Sobre o projeto, sobre a estratégia de projeto propriamente dita, só gostaria de deixar aqui 1 ou 2 considerações que são as seguintes. O modelo concursal obriga sempre a que os artistas e as estruturas andem sempre digamos, de chapéu na mão, solicitando então o apoio para um serviço que é reconhecidamente pela Constituição um serviço público. E vimos já que a Sra. Ministra tem aqui abertura para analisar o modelo e nós atrevemos até a fazer a sugestão no seguinte, que tem a ver com o próprio acompanhamento que o Ministério da Cultura poderá fazer das estruturas que acompanha ou poderá vir a acompanhar, desburocratizando esse mesmo projeto. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, por favor, 2 minutos. Obrigada, Sra. Presidente. Muito brevemente, para dizer que nenhuma região ficou sem apoio, Sra. Deputada, isto é muito importante. Este concurso, aliás, assenta no princípio precisamente de que nenhuma região pode ficar sem apoio, porque tem os chamados mínimos regionais. Ou seja, o Norte 400 mil, o Centro 400 mil, a área metropolitana 400 mil, Alentejo e Algarve 150 mil e estes são, e a região autónoma dos Açores e da Madeira 40 mil. E nenhuma região pode absorver mais de 40%. Isto é importante.
O facto do Sendrev não estar, neste momento, com apoio, não quer dizer que a região do Alentejo não tenha tido apoio, pelo contrário. Este concurso assenta precisamente na ideia, e no princípio, é outro dos princípios, que, por um lado, há mínimos regionais que têm que existir sempre, por um lado, por outro lado, nenhuma região pode absorver mais do que 40% do apoio. E esta é uma regra também que me parece muito importante aqui realçar, só para dar respostas concretamente a uma questão. Quanto à questão, que é uma das questões que o Bloco de Esquerda tem colocado, dos resultados, eu confesso, Sra. Deputada, que tenho alguma dificuldade nesta questão, porque, como eu disse aqui, há 10 anos, se é que alguma vez, os resultados dos concursos foram divulgados um ano antes. Nunca tinha acontecido. Durante todos os anos, os concursos de apoio, os resultados eram divulgados já em abril ou maio do ano a que se referia o concurso, o apoio, e abriam tipicamente no mês em que nós divulgámos os resultados. Isso foi um esforço gigante por parte da Direção-Geral das Artes, um esforço gigante de todos os funcionários que lá trabalham, a quem nós solicitámos que fizessem um trabalho, de facto, extra, num contexto difícil, em que houve um aumento muito substancial de candidaturas, e antecipando o calendário em 6 meses. Portanto, eu tenho alguma dificuldade com esta pergunta, confesso, e mantenho. Nunca tinha acontecido, em dezembro do ano anterior, as estruturas assinarem contratos de apoio. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Ministra. Vamos agora passar à segunda ronda. Temos 6 pessoas inscritas, 6 senhores deputados e deputadas inscritos, o que quer dizer que dá 2 minutos e meio a cada um. Eu peço para cumprirem exatamente, é muito aborrecido para mim estar a interromper, porque percebo que é para as pessoas fazerem perguntas e para a Sra. Ministra responder que aqui estamos, mas se assim não for, a grelha não existe e, portanto, ficamos toda a tarde aqui. Bom, vamos começar então pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. São inscritos 2 senhores deputados. Vou dar a palavra agora à Sra. Deputada Rosário Gamboa. Por favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento com muito gosto a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado e os meus colegas, os senhores deputados e as senhoras deputadas. Esta discussão já está muito esgotada, porque já tudo foi muito repetido e dito. Mas vale a pena pensarmos e voltarmos a pôr em cima da mesa os factos contra algumas opiniões que são feitas de uma forma muito fácil, porque esquecem não só o horizonte de partida, como esquecem fundamentalmente aquilo que está definido também como horizonte de processo e horizonte de chegada. Importa, pois, dizer, como aqui já foi dito, o crescimento aumentou, atingindo os 25 milhões no que diz respeito relativamente às artes neste momento, e é o horizonte atual, não é o horizonte futuro. Depois de referir que a questão do diálogo, sucessivamente aqui repetida, é algo que nunca deixou de existir. Quer em 2017, com um roadmap por todo o território e a escutação, quer através de um grupo de trabalho em 2018, que contou com a participação de mais de 900 entidades artísticas. E eu não vi, nesta altura, nenhuma contestação, nenhum levantar de voz acerca da natureza do modelo ou acerca da natureza do concurso. Na altura em que foi feito um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho apresentou conclusões, todas as quais foram imediatamente aceitas, desde que fossem consensualizadas. É importante também dizer que esse grupo de trabalho saíram conclusões importantes, não só como os equilíbrios regionais com máximos e mínimos, como aqui acabaram de ser referidos, como, por exemplo, os fatores de ponderação. Recordo que foi quando o projeto artístico passou a ser altamente valorizado, permitindo valorizar nestas candidaturas aquilo que é a diferença e a identidade das companhias, bem como a simplificação, a desburocratização, que são processos que têm que continuar a ser desenvolvidos, como aqui foi dito pela Sra. Ministra, a todo momento. Por isso eu queria saudar o diálogo, queria saudar a calendarização que a Sra. Ministra vai fazer com as companhias, ouvindo-as, e ouvindo-as depois do tempo do júri ter estado terminado. Este tempo é um tempo de independência e isenção, e tinha e devia ser respeitado. Gostava muito de saber qual seria a interpretação dos senhores deputados se esse tempo não tivesse sido respeitado e a Sra. Ministra tivesse, nessa altura, a ouvir as pessoas. Por isso eu gostava de, para concluir, colocar somente uma questão à Sra. Ministra. O apoio às artes é mais do que este concurso.
Eu gostava, como tal, que lhe perguntar o seguinte: se entende que neste diálogo, neste processo contínuo de aperfeiçoamento, de ajustamento, que é bem necessário, se pode reforçar a territorialização das políticas culturais e da dinamização das redes culturais, se tem alguma ideia, para além do concurso, de como pensa que este reforço pode ser conseguido. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora passo a palavra à Sra. Deputada Fernanda Velez, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Por favor. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhora Secretária de Estado, Senhora Ministra. Independentemente das respostas dadas pela Senhora Ministra, ficou claro que o que está à vista de todos, a incapacidade do seu Ministério em assegurar para o setor das artes e para os seus agentes a estabilidade, a eficiência e a dignidade que merecem. Após anos a trabalhar um novo modelo de apoio às artes, por falta de estratégia e ausência de diálogo, somos obrigados a constatar que não existe um modelo de apoio às artes verdadeiramente transparente e claro em todos os seus procedimentos. Senhora Ministra, agora que o seu Governo não se cansa de afirmar que o nosso país está tão bem e depois de tantas expectativas criadas e tanta propaganda à volta de mais dinheiro para a cultura, não considera que chegou o momento de o Sr. Primeiro-Ministro cumprir a promessa que fez assim que chegou ao Governo e olhar para o setor da cultura da forma que a cultura reclama e merece? E, Senhora Ministra, já chega de artificialismos, chega de comparar o atual Governo com o Governo do PSD, importa atuar sem pretextos e sem mais delongas. A Senhora Ministra, no debate que teve lugar aqui na Assembleia da República, no passado dia 29 de novembro, assegurou que vão ser tomadas medidas para, no curto prazo, resolver situações concretas e que, ao longo de 2020, o modelo de apoio às artes irá ser aperfeiçoado. Pergunto, Senhora Ministra, e em concreto, quais as medidas que já tomou ou pensa tomar? 2019 está a terminar. A Senhora Ministra prometeu que ainda este ano ia dar resposta a todas as queixas. Já sabemos que não vai fazer porque adiou para janeiro. Uma promessa por cumprir. De que forma vai ceder aos protestos e apenas adiar e ampliar os problemas? Ou será que desta vez vai dar uma resposta estratégica aos verdadeiros desafios e exigências do setor? A Senhora Ministra diz que vai aperfeiçoar o modelo agora em vigor, a fim de termos uma regulamentação estável. Esse aperfeiçoamento vai ser feito com o setor ou vai continuar a trabalhar fechada no seu gabinete? E, por último, Senhora Ministra, nesse debate realizado aqui na Assembleia da República no dia 29 de novembro, também disse, e passo a citar, o Governo sabe bem quais são as prioridades e os próximos desafios. Peço-lhe então, Senhora Ministra, que identifique essas prioridades e os próximos desafios. Obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhora Deputada Beatriz Gomes, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu quero trazer uma outra questão. Eu acho que este debate é extremamente importante, apesar de se considerar que nós estamos a discutir o mesmo assunto há várias sessões. No entanto, eu acho que é através desta discussão profunda sobre determinados temas que nós conseguimos encontrar pontos de convergência que permitam ultrapassar dificuldades e construir soluções, que é precisamente isto que nós queremos fazer. E aqui há um aspecto fundamental que tem este subfinanciamento tem um impacto enorme na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, das pessoas que trabalham na cultura. E aqui nós precisamos de deixar claro que nos últimos 2 anos, em nenhum momento foi possível a discussão séria de como o modelo de apoio às artes poderia ajudar a melhorar a vida dos trabalhadores das artes e da cultura. Isso é um aspecto relevante. Vou passar a ler uma descrição que está no site das associações representantes dos artistas, que para mim, na minha opinião, traduz inequivocamente esta questão. Os deveres nós conhecemos, as multas da Segurança Social por pagar, a renda da casa que quase não vemos, o transporte para chegarmos aos ensaios, as refeições transportadas na marmita ou a despesa diária de quem não usufrui de um subsídio de alimentação, o seguro de acidentes de trabalho, as aulas para sermos melhores, as fotografias para sermos vistos, o telemóvel para sermos chamados. Os direitos, estamos aqui por eles. E é por isso que nós reiteramos a necessidade de garantir
garantir que haja um financiamento de todas as estruturas consideradas elegíveis. Nós compreendemos que se trata de um concurso, mas nós não temos produção artística a mais. Temos produção artística a menos e por isso é importante reforçar a dotação do orçamento para o apoio às artes. Depois outro aspecto também fundamental, que ainda também eu acho que não foi discutido o suficiente, tem a ver com o acompanhamento das estruturas. Parte do concurso, do critério do concurso para a elegibilidade tinha a ver com o relatório feito pelo acompanhamento das estruturas e por isso esse acompanhamento não tem sido feito da forma mais eficaz. Não faz sentido que após os concursos e quase no final do ano civil, que a visita do delegado ou do inspetor que vai acompanhar de modo a avaliar a pertinência de uma determinada companhia para uma determinada comunidade aconteça quase no final do ano. Também aqui é uma questão de precariedade dos trabalhadores, da falta de recursos humanos na Direção-Geral de Artes, que tem que ser corrigida de modo a poder fazer este acompanhamento de uma forma mais eficaz. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e a sua equipa também. E, Sra. Ministra, nós ouvimos atentamente a resposta na ronda inicial ao grupo parlamentar do PCP e a resposta que nos deu não nos deixa minimamente descansados, porque faltam efetivamente soluções para companhias e para estruturas que tiveram redução de apoios, outras que foram elegíveis e não tiveram qualquer tipo de apoio e muitas outras que não foram sequer consideradas elegíveis. E, Sra. Ministra, este é o espaço no qual tem que ser dada uma resposta política por parte do Governo a estas companhias e a estas estruturas e que medidas é que o Governo pretende tomar para impedir o risco que se coloca de muitas delas virem a encerrar a sua atividade, porque é isto que está colocado em cima da mesa e isso significa para muitas o despedimento de muitos trabalhadores e também o agravamento das condições de vida de muitas famílias que estão aqui por trás. O Alentejo teve um corte de 8%, Sra. Ministra, 8% nos apoios que lhes foram atribuídos. Há uma estrutura histórica do Alentejo na área de teatro, que é o Sendreve, que não teve qualquer apoio e que está em risco de fechar portas se não houver aqui uma alteração da realidade que existe. Como é também o caso, por exemplo, já agora, da Filandorra Teatro do Nordeste, porque também em Trás-os-Montes não houve nenhuma estrutura do teatro que tivesse sido apoiada. E este também é um registro que não podemos aqui deixar de colocar. Outros distritos, como Beja e Porto Alegre, em que há um alargado conjunto de estruturas que ficaram sem apoios. E no distrito do Porto, de Lisboa, de Setúbal e do Distrito do Porto, Sra. Ministra, nós na intervenção que fizemos em plenário elencamos um alargado conjunto de estruturas, algumas com dezenas de anos de trabalho no Distrito do Porto, que ficaram sem qualquer tipo de apoio e que ficam em sérias dificuldades para poderem continuar a sua atividade no futuro. E isto significa, além de todas as consequências para estes trabalhadores da cultura, além de todas as consequências e das dívidas que também podem vir daí, porque é preciso pagar rendas, é preciso pagar também efetivamente as despesas correntes, é preciso pagar as despesas fiscais, é preciso pagar também à segurança social e estes apoios, muitas vezes, e o fim destes apoios também significa problemas para as estruturas e para as companhias nesse âmbito. Além de tudo isto e das próprias famílias, dos trabalhadores que ficam sem o seu emprego e sem o seu ganha-pão, porque é disto também, Sra. Ministra, que estamos a falar, é um empobrecimento cultural das regiões, das diferentes regiões do nosso país. É um empobrecimento cultural para o usufruto da cultura por parte das populações, mas também do direito à criação cultural, de um direito constitucional. E, Sra. Ministra, é também neste espaço que o Governo tem que assumir uma posição. Que resposta é que vai dar a estas estruturas e a estas companhias? Que resposta é que vai dar para continuarem a sua atividade? Porque além de garantir o direito à cultura, é também do emprego de milhares de pessoas que estamos a falar. Senhora Ministra, tem agora 15 minutos. Terá mais, porque se somarmos os tempos... peço imensas desculpas, falta com certeza. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Aragão. Muito obrigado, não tem qualquer problema, serei rápido. Enfim, sem escamotear o... À vontade. Tal como eu mostrei a ficha de inscrição ao senhor deputado, estão inscritas 6 pessoas, duas delas do PS, como eu expliquei ao senhor coordenador do PSD. Como? Foi por isso é que eu fiz questão que o senhor coordenador viesse aqui para eu lhe dizer: estão 2 pessoas inscritas do grupo parlamentar do PS, querem inscrever-se mais alguém? O senhor deputado...
Pois, com certeza, então, como sabe, podem se inscrever os deputados que quiserem, por isso é que são 15 minutos a dividir por todos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado. A minha questão é simples. Enfim, às vezes a forma que temos de fugir aos números ao debate é utilizarmos expressões como a política falhou, forma panfletária e fabulações, enfim, expressões muito redondas, de facto, desviam-nos dos números, dos dados concretos, enfim, e das soluções que vamos propondo para fazer caminho. Enfim, se uns querem concurso, se outros entendem que não, se uns acham que é por júri, se outros acham que não, isso é legítimo dentro do que cada partido propõe. Agora há uma coisa e era isso que eu lhe pedi à senhora Ministra que comentasse, que nós não podemos mesmo permitir, e não é pela sua política ou pela política do Ministério ou do Governo ou da posição deste partido ou da posição do outro, é porque nos toca a todos e dá uma imagem errada daquilo que nós fazemos, que é utilizar expressões como repor a justiça ou injustiça. Nós não podemos permitir que, independentemente das posições diferentes que possamos ter, em concursos que estão definidos, que são claros, que têm critérios, enfim, aprovados, que são conhecidos das entidades, que independentemente dos resultados e da seriação do júri, nós possamos entrar neste tipo de discurso, porque isto prejudica imenso, não só a imagem que nós passamos enquanto políticos, mas também o que é a reflexão sobre estas questões. E, portanto, o que eu lhe pedia, mais uma vez, Sra. Ministra, é que deixasse claro que não há aqui injustiça no que é o processo ou a necessidade de repor justiça no que é o processo, porque isso é fundamental para que todos nos sejamos ou nos sintamos confortáveis a discutir as soluções que venham. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, Sra. Ministra, tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Julgo que não necessitarei dos 15 minutos. Começo talvez por agradecer as perguntas, as questões e este diálogo, que naturalmente nunca será consensual, não é suposto ser, é por isso que cada um também defende posições diferentes, mas há algo que me parece absolutamente importante realçar neste final desta audição. Bom, por um lado, que talvez todos concordemos que é necessário e importante prosseguir o esforço de aumento do investimento no apoio à cultura e às artes. E cá estaremos, no âmbito da discussão do Orçamento de Estado, para cada um se situar face à proposta e também para ouvirmos as propostas dos diferentes partidos. Por outro lado, também concordaremos todos, provavelmente, que há um esforço importante a fazer de melhorar, modernizar, simplificar o que é o apoio às artes, porque, de facto, aquilo que é importante que as estruturas tenham, concordaremos também, é tempo para a criação e não para o preenchimento de formulários. E eu acreditem que sou das primeiras a reconhecer que isso é assim. Fiz um trabalho, quando tomei posse, que foi sentar-me na Direção-Geral das Artes e tentar preencher o formulário que as estruturas tinham que preencher. É um trabalho relativamente pedagógico. E foi a partir desse trabalho que eliminámos vários campos dos formulários e que nos foi possível melhorar bastante a forma como o formulário e a própria plataforma funcionavam, porque recordo, há 2 anos atrás, houve vários problemas, nomeadamente na data e na forma de entrega das candidaturas, e desta vez nem um problema ocorreu, o que evidentemente é positivo. E este é um trabalho que temos que prosseguir, que não está concluído naturalmente, mas que iremos prosseguir. Por outro lado, há também uma outra dimensão que aqui se falou pouco e que me parece muito importante, respondendo um pouco à pergunta de que outros tipos de apoios existem. É muito importante fazermos o trabalho de construir redes e de ligar redes. Foi aprovado pelo Parlamento no anterior mandato a legislação sobre a rede de cineteatros. Como eu disse, nós no primeiro semestre do próximo ano vamos fazer o trabalho de regulamentação da lei dos cineteatros. É um trabalho que será coordenado pela Direção-Geral das Artes, em articulação
com várias entidades e num processo também dialogando com diferentes entidades. E este é um trabalho muito importante, porque existem hoje em dia, como eu tenho dito, no país existem demasiados espaços sem programação e, a simultâneo, demasiadas estruturas sem espaços. E este é um desequilíbrio que o país ainda tem, que nós temos mesmo que resolver. Porque hoje em dia não faz sentido, no mundo em que vivemos, não conseguirmos resolver este problema de desajustamento entre quem precisa de um espaço para programar e quem tem um espaço vazio. E, portanto, há um conjunto de medidas de política pública na área da cultura integradas numa determinada estratégia, com a qual podemos concordar ou não concordar, somos todos livres de o fazer, mas que fazem parte de um conjunto que tem que ser feito em simultâneo. O modelo de apoio às artes é, evidentemente, um dos elementos deste trabalho. Mas o trabalho que a DG Artes faz, e nunca é reconhecido, porque a própria Direção-Geral das Artes acaba por ser apenas sempre referida a propósito do modelo de apoio às artes, o modelo sustentado. Mas a DG Artes faz muitas outras coisas e apoia de diferentes outras maneiras, que aqui normalmente não é falado, como o trabalho que faz com as bienais, quer das artes, quer da arquitetura, o trabalho que começa a fazer em diálogo precisamente com a Casa da Arquitetura ou a Trienal da Arquitetura, o trabalho que tem feito com vários projetos de impacto social, por exemplo, no âmbito das prisões. Há um conjunto muito alargado de trabalho e de projetos que a Direção-Geral das Artes faz, que é uma forma de apoio às artes, porque todos eles envolvem o apoio à criação artística. E era também importante que começássemos a fazer esta discussão e este diálogo, não apenas uma vez por ano, quando há um concurso de apoio às artes, mas de uma forma mais sistemática e transversal ao trabalho que existe do lado público nesta matéria. Da nossa parte, é isso que iremos fazer. Temos precisamente vindo a trabalhar com a Direção-Geral das Artes para conseguir que tenha um papel diferente naquilo que é o seu papel nas artes performativas, nas artes visuais, nas artes plásticas, na música. Há inúmeras áreas nas quais a DG Artes tem um papel importante e que não é visível. E que é também uma forma de apoio às artes, para responder a uma das perguntas que me foi feita, de que outras formas de apoio às artes é que existem. Para terminar, Sra. Presidente, porque julgo que ao longo desta sessão todas as perguntas foram sendo respondidas. Há, de facto, um caminho para fazer, e eu tenho dito. Não aceito, de facto, sou transparente, como alguns vão percebendo, não aceito que não tenha feito diálogo. Porque, como dizia aqui também a Sra. Deputada, se eu tivesse, durante a fase do concurso, falado com estruturas, e porque é que falava com a A e com a B, e porque é que a B mandou um e-mail e a C não mandou um e-mail, eu seria provavelmente acusada, e justamente, não injustamente, mas justamente, de estar a intervir numa altura em que não é suposto o Governo intervir. E, portanto, o diálogo não implica não cumprir regras. Diálogo implica fazê-lo nas alturas e nos tempos certos. E é o que eu irei fazer, como aqui já disse por diversas vezes. Por um lado. Por outro lado, insisto também neste ponto. Dificilmente nós podemos fazer política pública sem a estratégia que está no programa do Governo, e é essa a estratégia que iremos prosseguir, mas também pensando sempre, e eu procuro fazê-lo, que tudo o que façamos hoje, tudo o que dizemos hoje, tem impactos para o futuro. E, da nossa parte, não estamos disponíveis para, hoje, com uma solução fácil, deixar para o futuro um legado difícil e que pode prejudicar seriamente o setor das artes. E, portanto, iremos prosseguir com este princípio. Há um princípio de um concurso, há um princípio de um júri externo independente, que não depende de qualquer gosto artístico de qualquer ministro que passe pela pasta, e este é algo que me parece importante preservar para o futuro. Há problemas e questões para resolver? Sim, há. Há, desde logo, porque, como comecei por dizer também, o setor hoje em dia é bastante diferente, muito mais heterogéneo, muito mais dinâmico, muito diferente do que era há 20 ou há 30 anos atrás.
e isto tem que nos colocar questões, como coloca alguns dos senhores deputados aqui, colocaram as questões das estruturas com mais história, com menos histórias, que têm casa abertas, que não têm casa aberta. Tudo isto são questões para as quais nós temos de ter resposta. E iremos ter resposta ao longo do ano 2020. Mas não o vou fazer aqui antes de falar com as entidades e com as estruturas, porque acho que esse é o lugar certo para o fazer. E depois, naturalmente, no âmbito do trabalho que o Parlamento desenvolve de fiscalização do Governo, cá estarei para apresentar as soluções que construímos em conjunto e para as poder discutir em concreto com as senhoras e os senhores deputados. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Ministra. Agradeço a todos a clareza com que colocaram as questões, a clareza com que foram respondidas as questões e que, com isto tudo cumprindo de uma forma muito razoável a grelha que está distribuída. É sempre bem-vinda a esta casa, quer goste, quer não, mas cá estaremos nós sempre disponíveis para apoiar e para criticar quando for caso disso. Muito obrigada, Sra. Ministra, muito obrigada à sua equipe e muito obrigada a todos. Nós iremos continuar para a segunda parte da reunião e vou só aqui despedir-me da senhora.